Olá, pessoal. Esse aqui é o exercício 6 da página 29. Lembrando que nós estamos aí na resolução dos exercícios da apostila 1, tá bom? Apostila de matemática do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá, então, para o exercício 6 da página 29. Então, o exercício diz assim, ele dá 3 conjuntos aqui, né? Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Esse conjunto o x está entre -2 e 3, pode ser o -2. O x está entre 1 e 4, pode ser o 1, lembrando que tem sinal de igual. E nesse aqui é um conjunto que tem o infinito, né? E o x é menor, né? Todos os números menores do que zero. Não pode ser zero. Então, vai do, do, dos números, todos os números menores do que zero até o menos infinito. Tá? Então, com esses 3 conjuntos, ele pede para a gente fazer essas 3 alternativas aqui. Então, na primeira, a gente tem que colocar os conjuntos, sempre assim, né? Operação por conjuntos, eu preciso das 3 retas reais. E aqui vai ficar a união com B. Primeiro conjunto A, né? O conjunto A tem o menor número de todos, que é o -2 aqui, ó. Vou circular ele. Ele vai ficar mais à esquerda, a bolinha fechada para ele. -2. E o conjunto B, ele tem o maior número de todos. Vou circular também, ele é o 4. Ele é bolinha aberta. Vai ficar mais à direita, então. Com esses números identificados, eu consigo colocar os intermediários mais fácil. De maneira mais fácil, né? O 3, por exemplo, está um pouquinho antes aqui do 4. Aqui no conjunto A, né? No intervalo A, ele é aberto. E o intervalo A são todos esses números aqui. O intervalo B, ele vai do 1, né? Mais ou menos por aqui. Ele é fechado até o 4. Aí, intervalo B. E na união, como os dois conjuntos eles têm uma parte em comum, né, eles se intersectam, a união eu tenho que escrever todos os números. Então, ele começa no -2 e vai até o final do conjunto B, que é o 4. Isso a gente já fez algumas vezes também, né? Mas assim como todas as demais apostilas, livros e tudo mais, eles fazem bastante exercícios repetidos para a gente memorizar mesmo o conteúdo, né? E aí, aqui a gente vai fazer a interseção com B, lembrando que na interseção nós pegamos os elementos repetidos. Se você começou a assistir pelo vídeo 6, você precisa voltar aí e assistir os vídeos anteriores para relembrar o que é união e o que é interseção, desde o exercício 1, tá? Então, vamos colocar de novo conjunto A, ele vem do -2 fechado, até o 4, até o 3, aberto. Conjunto B vem do 1 fechado até o 4 aberto. Aí. Depois disso, a gente vai fazer interseção. Interseção é o pedaço que se repete. Lembrando que nós estamos trabalhando com intervalos, né? O pedaço repetido é esse aqui, ó. Né? Ele vai do 1 até o 3. Esse pedaço aparece tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Estou chamando de conjunto, mas é intervalo, né? São, né, dois nomes aí que a gente pode utilizar. Então, o 1 está fechado, permanece fechado, e o 3 está aberto, permanece aberto. Lembrando que a gente já deu essa dica, já explicou nos vídeos anteriores como que a gente chega nisso, né? Como é que eu sei que a bolinha do 1 é fechada, que a bolinha do 3 é aberta. Tem uma dica, né? Se tiver aberto em algum dos lugares, permanece, está lá em cima. Se tiver fechado em algum dos lugares, permanece, está aqui embaixo. Então, permanece do jeito como está, certo? Essa é a resposta. A gente vai dar a resposta e vamos escrever essa resposta aqui, tanto da união quanto da interseção, na linguagem das chaves, ou linguagem dos conjuntos, né? Eu vou escrever aqui, ó. O x pertence aos reais. Tá o quê? O x está entre o -2, fechado, e o 4, aberto. Essa é a representação da resposta. Eu vou colocar aqui. X pertence aos reais. Tá o quê? O x está entre o 1, fechado, e o 3, aberto. Beleza? Agora, na C, a gente vai ter que fazer um plus aqui, né? Então, a gente vai ter que fazer uma interseção entre o A e o C. E depois, resolvido esse parênteses, então, lembrando, para
cada resolução precisa de 3 retas, né? Então, a reta do A, a reta do C e a reta do A, interseção com C. O A, bom, ele está aqui do menos 2 até o 3. Menos 2 é fechado, 3 é aberto. Tá aqui, ó. O C, ele vai do 0 para trás, né? Ele vai para os negativos. O 0 mais ou menos aqui. O 0 é aberto, né? E ele vai até o infinito negativo, né? Para lá. Beleza. A parte, eles têm uma parte que se repete, né? A parte que se repete é esse pedaço que está aqui, ó. Ele vai do menos 2 até o 0. Né? Esse pedacinho aparece nos dois intervalos, tanto no A quanto no C. Essa é a minha resposta. A interseção é essa parte aí. Eu vou colocá-la de azul mesmo, né? Então, ela é fechado no menos 2 e aberto no 0. Tá aí. E aí, o exercício propõe uma terceira coisa, né? Depois que a gente encontra a interseção, que a gente fez a parte de azul aqui, a gente vai pegar e fazer a interseção com o B. Então, eu vou pegar isso daqui, o conjunto B, e ver se tem algum tipo de interseção. Lembrando que o conjunto B, ele vai do 1, o 1 está depois aqui, na verdade, né? Então, 1 está depois do 0 aqui, ó. Ele vai do 1 até o 4. O 1 é fechado e o 4 é aberto. Tá aí. Beleza. Como a gente vai fazer interseção, né? Entre esses dois conjuntos, entre o conjunto ou intervalo, né? Que você preferir chamar, entre esse intervalo e esse aqui, existe um pedaço vazio entre eles, né? Então, se fosse união, eu ia escrever esse pedacinho aqui embaixo, esse pedacinho aqui embaixo, e dar o resultado como união, né? São ditos conjuntos disjuntos, eles não têm uma parte em comum, né? Mas se está falando de interseção e a interseção pede justamente essa parte em comum, então aqui a gente coloca, né, que a interseção com C e a interseção com B, na verdade, é o conjunto vazio. Não tem nada. E não precisa colocar nada na reta, justamente para representar o conjunto vazio. É isso aí, povo. Esse aí foi o exercício 6. Né? Bons estudos a todos. A gente se vê depois. Bom? Vamos lá, gente. Retomando aí os exercícios da página 29, né? A gente está aqui no exercício... Vamos fazer agora o exercício 7 e o exercício 8 para finalizar essa sequência de vídeos aí sobre exercícios de intervalos. Tanto a representação de intervalos, quanto as operações com intervalos. Né? Então, vamos lá no exercício 7. Bora lá. Exercício 7 aqui com você. Então, dados dois conjuntos, A e B, podemos calcular a diferença entre A e B, né? Que consiste em todos os pontos de A que não estão no B. Na verdade, essa operação com intervalos a gente já fez com os conjuntos. Né? A operação de subtração, nós vamos tirar tudo aquilo que tiver repetido. Então, para visualizar, sempre bom colocar aí na reta real. Né? Então, a gente vai chamar esse primeiro intervalo aqui, ó, de intervalo A. Esse segundo intervalo é intervalo B. Nas duas alternativas vamos fazer isso. Né? E a resposta aqui, veja que ele deu todos os intervalos nesse exercício na linguagem dos colchetes. Então, na minha resposta, eu tenho que colocar na linguagem dos colchetes. Então, intervalo A, intervalo B, e aqui é A menos B. O intervalo A, o maior número de todos que é o 7, né? Ele vai ficar mais à direita aqui, e ele é aberto, né? De acordo com a linguagem dos colchetes, não encaixa no número. E o menor de todos aqui é o menos 1, né? Ele também aqui está dentro do intervalo B. Menos 1 aberto também. Menos 1. Esse é o intervalo B. Lembrando que a gente tem que sempre pintar aqui entre os dois números, né? O intervalo A, ele vai do 5, o 5 está fechado, né? Está em algum lugar entre o menos 1 e o 7. Não precisa ser exato, mas você nunca pode colocar esse 5
no mesma posição do 7 ou na mesma posição do -1, ele está entre os dois aqui, né? E tem que respeitar isso. E nesse intervalo A, a gente vai ter que pintar aí até o infinito positivo. Então, vai para o lado direito, né? Veja, a parte que se repete desses dois intervalos é justamente essa, do 5 até o 7, né? Essa é o pedaço repetido. Então, eu vou marcar tanto no intervalo A quanto no intervalo B, aqui de azul. Esse é o pedaço repetido. Mas veja, nós estamos fazendo uma subtração, que nada mais é do que arrancar a parte repetida, só que eu estou arrancando do intervalo A. Estou fazendo A menos B, e não o contrário, não estou fazendo B menos A, fazendo o de cima menos o de baixo. Então, se eu arrancar a parte repetida do de cima, o que vai sobrar? O 7 para frente, que é esse pedacinho que está aqui, ó. É esse pedaço que vai sobrar. Aí você pergunta, e do B? O B, ele só é usado para arrancar a parte que se repete. Na resposta só vai aparecer o que sobra no intervalo A. Eu arranquei o que sobra do 7 para frente. Então, essa é a nossa resposta. Ela vai ficar aqui, ó, do 7 para frente. E tem uma dica aqui, né? Esse 7 ele vai ficar fechado. Aí você deve estar perguntando, mas por que fechado se a bolinha está aberta ali no 7? Né? Veja, nós estamos fazendo uma subtração. E uma subtração, o 7 ele faz parte do intervalo A. O 5 até o infinito positivo, obrigatoriamente você passa pelo 7. Ele está aqui, ele está fechado, ele está dentro. Pertence ao intervalo A. Mas ele não pertence ao intervalo B. Lembra, nós só conseguimos arrancar aquilo que está repetido. Ele não se repete. Está em cima, mas não está embaixo. Está aberto aqui. Então, como ele não se repete, nós não conseguimos arrancar, ele continua lá no intervalo A. Ele permanece lá. E essa é a nossa resposta, né? Então, a subtração é fechada no 7 até o infinito. Infinito sempre aberto. Ou, se você quiser representar como a apostila algumas vezes representa, você pode colocar um parênteses ali fechado, né? É o mesmo significado, tem o mesmo significado do colchetes ali ao contrário. Vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B, o intervalo A, intervalo B, e aqui a gente vai fazer A menos B. Então, o maior número que tem é o 6, ele vai ficar mais à direita aqui, ele está aberto. O 2 vai ficar mais à esquerda aqui, né? Ele está fechado. E esse é o nosso intervalo A. Agora, o intervalo B, ele vai do 3 em algum lugar mais ou menos aqui, e vai até o infinito negativo. Então, vai para a esquerda, né? Veja, novamente fica fácil de saber e a parte que se repete é essa aqui, ó. Você traçou duas linhas verticais, você consegue visualizar a parte que se repete. Esse pedacinho aqui, ó, ele tem os dois intervalos. Só que veja, novamente, estou fazendo A menos o B. O que sobrou no intervalo A depois que eu arranquei a parte azul? Vai sobrar só a parte vermelha, né? Então, o que sobra lá é do 3 fechado até o 6 aberto, né? E o 3 é fechado pelo mesmo motivo que a gente explicou aqui, a questão do 7 fechado aqui na alternativa A, né? Ele está em cima, mas não está embaixo. Eu não consegui arrancar ele do intervalo A. A minha resposta ficou assim, ó, fechado no 3 e aberto no 6. E é isso aí, tá bom? Agora vamos lá para o último exercício dessa página, o exercício 8. Ele está aqui, né? O comprimento de uma circunferência de raio R é dado por esta fórmula aqui. Então, essa é a fórmula do comprimento, né? E a área de um círculo de raio R, mesmo raio, note, o raio é o mesmo, ó, raio R, é o mesmo raio. O círculo, que é a parte de dentro ali, né? Ela é πr ao quadrado. Você já deve ter ouvido falar disso. O π é aproximadamente 3,14, e aí ele pergunta, né? Ó, ele quer que a gente marque um intervalo a que pertencem os números que representam o comprimento da circunferência de raio 0,5 e a área do círculo determinado por esta circunferência, ou seja, o mesmo raio. Então, lembrando, né? A circunferência é o contorno e o círculo é a parte interna da circunferência. Tudo isso aqui é o círculo, ó, que eu estou pintando
delimitando a parte de dentro. Nesse caso, ele colocou o raio, e vai servir para ambos, né? Esse raio aqui, estou falando de azul, ele é 0,5. Né? Então, vamos lá. Trabalhando com esses resultados aí, eu tenho aí como calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes o raio, que é 0,5. Né? Eu vou fazer primeiro os 2 vezes 0,5, e dá 1, né? 2 vezes 0,5 dá 1, ou seja, o resultado é o próprio π, que é aproximadamente 3,14, de acordo com o enunciado. Então, vou colocar aqui o símbolo de aproximadamente. Então, o comprimento dessa circunferência é π, que é 3,14 aproximadamente. Se a gente olhar para cada um dos intervalos que está aqui, né, lembrando que isso aqui é aberto, isso aqui é aberto, isso aqui é aberto. Então, eu vou chamar de primeiro, segundo, terceiro e quarto intervalo. Né? Então, eu preciso identificar onde este número se encaixa em cada um daqueles intervalos. Né? Esse número, o comprimento da circunferência, ele faz parte, né, a esse ponto, 32 sobre 10. Preciso resolver para saber mais ou menos quanto que é, né? Fica mais fácil olhar assim nos números decimais. Então, ele é 3,2. Então, dá para perceber que esse comprimento, ele pertence, eu vou usar o símbolo aqui, ó, de pertence, tá? Ele pertence ao segundo intervalo, né? Porque do 1 até o 3,2, obrigatoriamente passamos pelo 3,14. Né? É a mesma esse número aqui é 0,99, lembrando que dividir por 100 por 10 é só andar com a vírgula, né? E ele vai, lembrando que aqui é aberto, né? E ele vai até o 3, né? Então ele não pertence a esse intervalo, porque aqui é 3,14. E esse cara aqui vai do -1 até o 4, então ele pertence também, né, a esse intervalo. Então esse resultado pertence ao segundo intervalo, pertence ao quarto intervalo. Né? Esse número está dentro do quarto intervalo, do -1 até o 4, você obrigatoriamente passa pelo 3,14. Tá bom? Agora a gente vai fazer a área do círculo, que ele quer também, né, a área do círculo. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo, então, é π vezes 0,5 ao quadrado. Né? 0,5 ao quadrado é 0,25. A gente vai ter que fazer aqui 3,14 aproximadamente, né, o valor, vezes 0,25. E o resultado dessa área é aproximadamente 0,785. Né? Que é o 3,14 vezes o 0,25 ali. Né? Depois que a gente faz isso, a gente só vai fazer igual no exercício anterior. A gente só precisa identificar aí, né, em que intervalo esse número se encontra. Né? Então, este número que está aqui, que corresponde à área, ele pertence obrigatoriamente ao primeiro intervalo. Né? Ele passa ali do 0 até 1, obrigatoriamente a gente passa por esse número. Ele pertence também ao segundo intervalo, deixa eu ver, não, ao quarto intervalo. O segundo intervalo não, porque o segundo intervalo já começa no 0,99, né? É do 0,99 para frente, então ele pertence ao quarto intervalo também. Do -1 até o 4, obrigatoriamente passaremos pelo 0,785. Tá bom? Então, esse exercício era só de intervalos mesmo ali, né, na linguagem dos colchetes. Bons estudos a todos, revise, refaça os exercícios, é a melhor maneira de você estudar para matemática, tá? Se você precisar de mais listas, mais exercícios, entre em contato, né? Deixa aí o seu comentário no vídeo, para que a gente possa atender aí, te ajudar da melhor maneira possível. Até mais.